Obrigada, presidente. Como já foi dito aqui pelo vereador Natalini e por alguns outros colegas, não haver sessões plenárias a partir de quinta-feira, ou quem sabe a partir de amanhã, se houver uma mudança nos planos, com as quais eu concordaria, aliás, com a qual eu concordaria, a sessão plenária é só uma parte, eu nem acho que seja a parte mais importante da atividade parlamentar. Claro que aqui, de tempos em tempos, a gente toma decisões impactantes, mas o trabalho de um gabinete, de um mandato parlamentar, vai muito, mas muito além das reuniões aqui em plenário. A gente tem todas as nossas tarefas de estudos e pesquisas, de atualização, de fiscalização das ações do Executivo, e tanto a fiscalização pode ser feita em loco, num serviço público, como por meio do computador, acessando execução orçamentária, contratos, concorrências. Então, tudo isso a gente vai continuar fazendo. Tem uma preocupação muito presente com a alimentação das crianças que deixarem de frequentar as escolas públicas. Muita gente está atenta a isso e realmente preocupada com como é que a gente faz. Não é nada assim tão simples, né? Não, os alimentos que viriam para produzir a merenda na própria escola podem ser convertidos em cesta básica para entregar para as famílias. Parece uma coisa razoavelmente fácil de fazer, mas se você estivesse falando de uma família, de uma escola, mas são milhares de pessoas e a gente vai... Eu acredito nisso, que a gente, como vereador, tem o dever de acompanhar esse processo, ver se as soluções encontradas foram realmente as melhores, se estão funcionando. Outra coisa que nos preocupa bastante é a situação da população em situação de rua, que já para suas condições normais tem acesso muito precário, muito restrito a medidas de higiene. É um absurdo, vereador. A gente dificulta o acesso das pessoas, a possibilidade de usar um banheiro, de lavar a mão. Tinha um banheiro que funcionava na estação do metrô Marechal Deodoro, que atendia a população de rua ali da região. Foi fechado esse banheiro já faz alguns meses. Então, a gente tem muita preocupação com a higiene das pessoas que vivem na situação mais precária, que é na rua mesmo, e igualmente preocupados com a situação dos centros de acolhimento, que são locais de muita concentração de pessoas, muitas pessoas dormindo muito próximas umas das outras, dividindo uma quantidade também de banheiros e de pias em número muito inferior ao que deveria ser pela regra e pelo bom senso. Então, a gente também vai acompanhar isso, como é que a assistência social... Assim, a gente já tem como padrão uma operação baixas temperaturas que cria vagas emergenciais no inverno. Eu acredito que seja bastante justificável criar vagas emergenciais de acolhimento, especialmente para idosos e para imunodeprimidos, que é grande parte da população em situação de rua, de modo que você pudesse acolher mais pessoas que hoje não estão nos centros de acolhimento e que os centros que já estão lotados passassem a ter uma ocupação menor. Então, a gente também vai ficar atento a isso. E uma sugestão que começou a chegar por alguns munícipes hoje, com uma construção ou adaptação de uma estrutura em caráter emergencial, foi de utilizar as instalações do antigo Hospital Sorocabana, que já teve, uns anos atrás, o seu térreo reformado para receber uma AMA. Depois foi ampliado um pouco para receber uma unidade da Rede Hora Certa. Então, claro que recuperar o hospital inteiro é um outro processo, mas, quem sabe, um andar ali daquelas instalações, onde já há serviços de saúde funcionando, poderia ser adaptado em caráter emergencial para receber outros leitos. E, por fim, um assunto que não tem nada a ver diretamente com esse, mas é uma coisa que acontece muito também. Quando vem uma catástrofe, a gente esquece um pouco anterior, né? A gente para de falar de outros problemas graves, como o de enchente, como o que aconteceu ontem, aliás. A gente viveu aí no fim da tarde uma situação catastrófica, especialmente na Zona Leste. Nós temos, vereadores, apelo aos presentes e aos que estiverem assistindo pela Rede Câmara. Nós temos um concurso para geólogos vencendo agora no dia 31 desse mês. E ele já foi prorrogado uma vez. E aí você tem 17 geólogos aprovados que não têm a perspectiva, ou assim, não receberam nenhuma sinalização por parte do governo de que eles serão chamados para tomar posse, para assumir seus cargos na prefeitura.
A profissão de geólogo, assim, a função de um geólogo dentro da estrutura da prefeitura é fundamental. Contratar 17 geólogos já é menos do que o necessário para dar conta de todas as demandas de mapeamento, de avaliação, de acompanhamento, de orientação. E o salário de um geólogo na prefeitura, no começo de carreira, é coisa de R$7.000. 17 vezes 7 mil vezes 12... eu acho que é menos do que a despesa de verba de gabinete de 6. Muito. Não tem nada que justifique você fazer um concurso, divulgar que as pessoas foram aprovadas, renovar o prazo do concurso e depois deixar de chamar os geólogos. Assim, é tudo menos uma função dispensável, substituível. Não tem ninguém que faça o trabalho dentro da máquina da prefeitura que um geólogo deve fazer. Então, faço esse apelo aqui ao executivo, ao prefeito, aos secretários responsáveis por liberar ou não essa contratação, para que a gente não perca essas pessoas aprovadas em concurso disponíveis para trabalhar na prefeitura para uma catástrofe que acontece todo ano. Obrigada, presidente.